Olá! O texto de hoje vai discutir a função do diretor na escola pública paulista, mudanças e permanências. São Paulo, um dos estados maiores da federação, sempre está na vanguarda em relação a muitas propostas feitas pelo governo federal. Entretanto, há um antagonismo enorme entre se dizer democrático e se viver a democracia propriamente dita, entre um discurso que beira abraçar o mercado e um discurso que realmente se abre para as necessidades da população e a necessidade de que a democracia não seja apenas um discurso, tá? Então eu acho que nossa aula de hoje vai ser bem por aí. Olhando para o estado de São Paulo como um todo, a gente percebe que tais antagonismos acontecem, tá? Esse texto, ele é fruto de uma pesquisa. Eu acredito que, para muitos de vocês, a pesquisa, ela pode ter vários significados, mas um deles que eu particularmente gosto é que ele nos apresenta dados sempre novos, dados que nos desafiam a pensar essa própria realidade e querê-la de uma maneira diferente, tá certo? Então, à medida que nós formos colocando alguns pontos para discussão, eu acho legal a gente pensar na escola que queremos, na escola que podemos também ter, tá bem? E olhando principalmente para a escola no Brasil como um todo, não somente a escola paulista. De repente, a pesquisa que tem a temática sobre a escola paulista, uma escola do interior paulista, ela seja de referência para a gente pensar outras possibilidades também, já que as realidades são diferentes de um lugar para outro, de uma região para outra. Tá ok? Então, bora lá. Meu povo, o texto analisa a função do diretor de escola estadual paulista, confrontando-a com as concepções de autores que tratam sobre a administração escolar. Autores mais, não diria clássicos, mas os autores que são mais recorrentes, que se repetem em muitos trabalhos científicos. Tá bom? Por que eu não digo clássicos? Porque clássicos são aqueles que permanecem com o tempo. Esses autores são recorrentes porque eles são nossos contemporâneos e todos são vivos até um momento, pelo menos, tá? Então, eu prefiro dizer que eles são recorrentes em alguns textos, em algumas dissertações, em algumas teses, tá bem? Então, o texto, a partir da pesquisa, utiliza esses autores e vai tentando fazer um tipo de destaque sobre o seu olhar, sobre a escola, como ela deve ser gerida, a concepção de gestão democrática e assim vai, tá bom? São destacados, então, o papel dos profissionais da educação, né, entre a relação entre gestão e docentes, e, ao mesmo tempo, as diretrizes legais do governo do Estado de São Paulo, que, em grande parte do seu percurso, se a gente pegar os anos 80 para cá, foi mais de ordem de partidos, como PSDB, como PMDB, então partidos muito mais ligados a uma direita, como proposta da direita especificamente, tá bom? Não significa que a gente, ao fazer a leitura do real, que a gente vai dizer, ou então classificar tais partidos são do mal porque são da direita, tais partidos são do bem porque são de centro-direita, tá bom? Ou da esquerda. Não é assim. Eu acredito que um bom profissional, um bom pesquisador é, sobretudo, aquele que consegue fazer análise de conjuntura e consegue filtrar exatamente as reivindicações sociais, as mobilizações, não é? E os principais encaminhamentos, quer sejam desta delimitação desse polo ou de outro polo, tá bem? Então, essa atenção é um cuidado que eu tenho muito com vocês, meus alunos, justamente no sentido de respeitar os limites de cada um. Não é um não posicionamento, é justamente o contrário. É o respeito, é a ética que nos faz saber que outras pessoas pensam de forma diferenciada.
tá? Isso é fundamental. E eu gostaria muito que vocês desenvolvessem isso com os alunos de vocês, respeitando-se, que a gente consegue muitos espaços legítimos, tá ok? Não respeitando que a gente confunde o próprio conceito de democracia. Vamos lá? Bom, portanto, a pesquisa articulou dois importantes eixos. Primeiro, a produção do conhecimento da área, com alguns autores que a gente vai estar citando para vocês, e os sujeitos da prática. Quem está fazendo a gestão democrática? Com que sentidos tal gestão ela é desenvolvida no seio da escola? E quais são alguns limites que existem para se considerar sobre qual é o papel do diretor, tá certo? Porque alguns de vocês certamente atuarão como diretores de escola. E algumas aulas anteriores, ou melhor dizendo, e mais precisamente, né, a gente se preocupou muito com a questão de centrar o diretor como um profissional que precisa de formação, inclusive, que às vezes a própria universidade não será suficiente para dar tal formação. Ele tem que buscar, acaba ir buscando isso em outros lugares, através do ensaio e erro, né? É objeto que a universidade poderia estar dando conta por meio de cursos específicos, e inclusive financiados e patrocinados pelo próprio Estado. Mas essa é uma discussão que leva um tempo ainda, eu acho que na realidade brasileira. E a gente tem que considerar para efeitos de pensar uma nova escola. Não é? Então, pensar a sua liderança é um objeto importante, sim. A primeira constatação efetuada aí pelos autores é de que no estado de São Paulo, distintos referenciais bibliográficos ou autores caracterizam o diretor escolar como líder e empreendedor, aproximando-o do campo empresarial, cuja meta é melhorar os resultados dos exames nacionais e estaduais. Ao passo que preconiza-se em vários documentos, por exemplo, o próprio PNE, na meta 19, vai dizer que a gestão democrática é o princípio, ela tem que ser efetivamente implementada nas escolas, né? Ao passo que preconiza-se tal gestão, a gestão democrática, considerando a descentralização, a participação e a autonomia da escola como princípios centrais. Então, há um antagonismo, porque se eu utilizo a métrica do campo empresarial, né, em nível dos resultados, se deixa de considerar também os processos relacionais, os processos conflitivos, e algumas questões elas não podem se perder, não podem se confundir. Não significa que a gestão democrática defende qualquer tipo de desorganização. Não é isso. É justamente a questão de onde está o poder, as relações de poder, como é que elas acontecem, como é que elas se legitimam. Não é? É muito complicado a gente dizer que não, o que funciona na empresa funciona na escola. Não, não é verdade. A escola é uma instituição diferenciada. Né? A gente diz sempre que o produto gerado pela escola é outro que não da indústria. E faz todo sentido a gente pensar a escola como instituição diferenciada, porque o seu objeto humano, um objeto de construção, não é apenas o aluno, é o professor que se descobre educador também a cada momento em que ele descobre os seus saberes e fazeres para impactar a vida de outras pessoas, de uma comunidade, de uma sociedade. E isso é um caminho, é uma construção que pode favorecer cada vez mais a formação dos cidadãos e dos sujeitos para o mundo do trabalho, para a qualificação profissional também, né? Sem, com isso, ficar reduzindo a sua formação ao que o mercado coloca como a grande importância. Porque o que é grande importância hoje para o mercado, para amanhã já não será a mesma.
mas as relações que vão se dar em nível horizontalizado acabam tendo outro sentido, tá? Por isso que esse antagonismo ele é muito existente entre os discursos dos políticos, daqueles que estão executando a política, vamos dizer, os governadores, os prefeitos, etc., né? E os que fazem a legislação, né? Os vereadores, os deputados, etc. E aí a gente olha por outro lado, a gente vai ver a escola que às vezes só tem que executar. Não mais isso, né? Desde a década de 80 a gente discute sobre gestão democrática e há que se fazer, portanto, um timing, uma escola diferente também. Até a década de 1980, a escola é administrada com a mesma métrica de uma empresa. Portanto, administrar uma escola era igual a administrar uma empresa. Ora, nós já estávamos dentro de uma lógica que era muito tecnicista através dos acordos que existiam entre Brasil e Estados Unidos, os famosos acordos MEC-USAID, né? Mas, a partir da década de 80, com a retomada do processo democrático no Brasil, né, uma vez que a ditadura civil-militar acaba se enfraquecendo, a gestão democrática entra numa das pautas da Constituição Federal e depois também entra na pauta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Portanto, nessa relação de administrar uma escola, tratá-la como uma empresa, três eixos aí são colocados como os grandes sustentáculos da própria escola, né, como empresa, que é a eficácia, eficiência e controle. Fala-se da eficácia como a forma de se atingir os resultados. Fala-se como eficiência sobre o sucesso dos processos empreendidos, das metodologias empregadas. E o controle, exatamente, do cuidado, da supervisão em se fazer valer todos os processos previamente acordados, levando-se em conta pelo menos três aspectos ou três dimensões das relações da vida da escola e de como seus recursos, pessoas, deveriam ser tratados. Primeiro, a racionalização dos materiais, assim como acontece nas empresas, utilizar melhor e utilizar pela via também do economicismo é o grande vetor. Outro, a divisão do trabalho, né? Simplesmente centrado nas deliberações de atividades. Eu não preciso necessariamente discutir com você a natureza da atividade, nem o propósito institucional e social. Eu simplesmente pego e delibero uma atividade segundo a função que foi fragmentada. E o terceira dimensão é a medição de mérito. Você produziu mais, eu avalio o teu trabalho e te pago conforme tua métrica de produção. Tá? Não considerando até o grau de dificuldade que teve, mas o resultado apenas. Ora, essa mesma lógica estabelecida aqui é transplantada nas reuniões das secretarias estaduais de vários estados brasileiros e com muita ênfase na de São Paulo. São Paulo é um dos estados mais ricos, mas ao mesmo tempo o mais orientado pela métrica da sociedade do capital. Então, as escolas, embora com um discurso democrático a partir da década de 80, dentro dos seus fazeres especificamente em nível legislativo e nível de execução de políticas, ela é muito mais centrada nessa lógica, portanto, na lógica da empresa. A partir de 1980, portanto, existe uma crítica à construção dessa relação entre escola e empresa seria a mesma coisa. Sobre a escola e sua forma de administração. E aí eu vou destacar alguns autores agora, né, em número de 3 ou 4, para a gente poder estar assim, refletindo o que esses autores trazem como
importante para se pensar a gestão democrática e a escola propriamente dita. O primeiro deles é Vitor Henrique Paro, que por meio dos seus primeiros trabalhos, dissertação de mestrado, tese de doutorado, vai trazer a gestão democrática como um fator de preocupação grande. Primeiro, o fato de se entender o que é gestão democrática, né? E aí ele diz assim, olha, uma escola não é uma empresa. A escola não pode ser tratada como uma empresa. As relações são outras, elas devem ser outras. Os seus produtos também, não se comparam à lógica da empresa. Por quê? Porque existem três aspectos que diferenciam a escola da empresa. Primeiro, o educando. O educando e a sua aprendizagem são, assim, a grande finalidade, a grande atividade, a maior atividade que a escola tem que desenvolver, né? Esse educando é o sujeito do processo de ensino-aprendizagem. O segundo, o saber. O saber é justamente a atividade fim que o professor tem que desenvolver com esse aluno, ok? Para que esse aluno possa realmente ser o representante dessa mesma sociedade. Agora vem o C, o produto da educação. É algo intangível, porque a gente nunca sabe onde os nossos alunos estarão. Não é? Na lógica da empresa capitalista, você tem o input e você tem o output. Né? Na relação da educação, nós não sabemos quais condições que o aluno vai ter para dar prosseguimento ou não aos seus estudos, se ele de fato aprendeu e quais usos fez dos seus processos de aprendizagem, até para avaliar longitudinalmente a validade do trabalho do próprio professor é algo muito complicado, é muito difícil. Não é? Então, na verdade, já que existe uma intangibilidade, é meio complicado se comparar a escola com a empresa, por conta dessas três dimensões ou três aspectos diferenciadores, o educando, o saber e o produto da educação. Por outro lado, vamos ter um autor brasileiro muito conhecido, não é? Amado por uns e não tão amado por outros, ou até detestado, né? Por um terceiro grupo. Paulo Freire, que há muito, desde da sua da sua morte, né? Ele tem sido revisitado, tem sido tema de grandes discussões, não é? Mas a sua grande contribuição, eu digo sempre, foi no sentido de fazer com que a escola se pensasse, a escola tivesse a incumbência de despertar processos de aprendizagem significativos, né? Então, Paulo Freire caracteriza a escola como uma instituição que desperta a consciência, visando a transformação social. Olha como é importante isso, né? Por meio da escola, muitas janelas são abertas para que a gente consiga enxergar algum tipo de realidade que antes a gente não vivia, não é? Então, e também a questão, a importância da formação de um professor e de uma escola que consiga efetivamente construir esse tipo de olhar, não é? Para Paulo Freire, isso se daria por meio de colegiados ou de conselhos escolares que deveriam observar, primeiro, o olhar do coletivo, depois, B, a gestão democrática, C, a participação nas deliberações desse coletivo. A gestão democrática é o mecanismo ou o meio pelo qual o olhar do coletivo e a participação nas deliberações acontecem. Não é na fala de uma pessoa ou de um grupo de dirigentes que as necessidades, as solicitações somente deveriam acontecer, ainda que de maneira representativa, a participação nas deliberações deveriam, no olhar de Paulo Freire, ser objeto de discussão de todos, não de um grupo específico quando se olha para a escola. Então, portanto, é bem comum a gente questionar a comparação entre a escola com a empresa, não é? Tanto Paulo Freire quanto Vitor Henrique Paro, eles questionam tal tipo de comparação. Por outro lado, Guiomar Namo de Mello enfatiza a necessidade de qualificação da gestão escolar, visando haver um âmbito competitivo internacional.
Essa qualificação, segundo Guiomar Namo de Mello, tem a ver com o processo de diagnóstico, avaliação e definição de objetivos de desenvolvimento institucional, o que deveria abranger toda a equipe numa autoavaliação institucional e numa avaliação da aprendizagem dos alunos. Guiomar Namo de Mello, em outras palavras, diz assim, olha, que é necessário nós termos métodos de acompanhamento do sucesso dos alunos, sim. Eu concordo particularmente com Guiomar Namo de Mello, né? Mas a não se tornar isso um fim em si mesmo. A minha observação é justamente essa, não é? Não deveremos, por exemplo, ficar simplesmente num discurso de que tudo se baseia numa relação de bondade na natureza humana. Não é isso. A gente precisa realmente ter critérios de desenvolvimento da escola, não é? E fazer com que tais critérios sejam observados por todos, acordados por todos, porque isso é gestão democrática. O que não é gestão democrática? É a proposta de que somente na boa vontade e num coletivismo anárquico a gente consiga empreender tudo que a sociedade quer. Isso é mentira, isso não funciona. Nenhuma sociedade, e não vai funcionar nem daqui a 1000 anos, de forma nenhuma, sem ter a pretensão de ser profeta ou filho de profeta, ok? Então, vamos para o próximo. A próxima autora, ou referência bibliográfica, será a Heloísa Luque, né? Em todas as suas obras, ela acredita muito que a nomenclatura de administração escolar não seja mais apropriada ao ser utilizada quando se trata da pessoa do diretor, das relações da equipe técnica, que é constituída pelo diretor, pela coordenação pedagógica, e pela orientação educacional, muitas vezes. Ela diz assim que o termo gestão escolar ou gestão educacional seria o mais apropriado, tendo em vista que proporcionariam transformações de relações de poder, de práticas e da organização escolar centradas em duas competências. Mas, nesse sentido, o diretor seria o líder, aquele que conduziria todo o processo no sentido de delimitar melhor as funções e os propósitos da escola. Essas duas competências seriam, primeiro, a da função da profissão em si, não é? Então, que competiria ao diretor enquanto líder para estar desenvolvendo, e as relacionadas à pessoa, a sua capacidade de delegar, de comunicar, etc. Isso é importante, mas não é muito diferente do que se pratica, por exemplo, na relação da escola como empresa, né? Essa relação do dono da empresa, então dos supervisores como líderes, já são previstas, por exemplo, dentro dos sistemas de produção flexível, né? Então, Heloísa Luque, ao meu ver, ela se aproxima muito mais desse olhar. Entretanto, sabe-se que é muito importante que o profissional ele eivado de competências centradas na gestão democrática, não só simplesmente gestão escolar, né? É gestão escolar com base democrática, como prevê o próprio PNE. Ele tem que ter uma preocupação em reunir a competência da sua profissão, ele tem que ter a capacidade de conversar. Então, a sua base dialogal, que deveria aí ser o grande parâmetro para se tratar do foco e do princípio em que a escola tem que estar assentada. Olhando um pouquinho agora os documentos que regem a educação estadual paulista, o primeiro documento que nos vem agora é o Estatuto do Magistério Paulista, Lei Complementar número 444 de 1985, período em que as diretas já estavam sendo discutidas, né? Em que a democracia estava sendo revisitada. O Estatuto coloca o Conselho da Escola como órgão deliberativo da organização escolar e paridade dos segmentos representados. Já exatamente essa paridade e esse processo de deliberação é algo inovador quando se pensa em nível de encaminhamento, não é? E a composição, né, do Conselho Escolar deveria ser feita pelo diretor da escola como presidente e os segmentos representativos, 40% de docentes, 25% de pais de alunos, 25% de alunos, 5% de especialistas, né, já que o diretor é especialista, alguém mais além do diretor,
dentro desses 5%, né, do conjunto da composição desse conselho, e 5% de demais funcionários, ok? Então, nessa relação de segmentos, o conselho deveria reunir-se ordinariamente pelo menos 2 vezes por semestre, ou por convocação do diretor, ou um terço de seus ou por um terço de seus membros, caso as demandas se fizessem necessárias, né? Mais de 2 vezes, se for necessário. Observando de uma maneira representativa, a organização está correta, né? Em nível de se fazer valer a voz das pessoas que vão participar dos processos. Entretanto, entre a previsão e efetivação há um fosso. Há um fosso que a gente diz assim, ó, será que funciona exatamente o Conselho como órgão deliberativo em relação à presença dos segmentos legitimamente aí representados? Pois é algo para se pensar, porque às vezes se diz assim que é para inglês ver, né, as normas que se estabelecem. O segundo conjunto de documentos que a gente vai estar passando aqui para olhar um pouquinho sobre o caminho da pesquisa no estado de São Paulo, que há muito que existiram e foram consultados pelos autores deste texto que nós estamos discutindo, as normas regimentais básicas das escolas do estado de São Paulo, né? 1998, portanto, que reforça a importância do Conselho como órgão deliberativo, expandindo sobre a importância. Né? Não vamos dizer diferente, vamos dizer a mesma coisa, que gestão democrática é importante sim, tá? E aí a importância do Conselho de classe série como órgão colegiado. É um momento em que o aluno ele é não só acompanhado, mas ele é o foco das preocupações da escola como um todo, né? Conselho de classe, conselho de série, como órgão de encaminhamento, inclusive, de como esse aluno deve receber ou não determinado tipo de promoção, ser considerado aprovado, ser considerado retido, e como é que está o processo de aquisição do conhecimento dos alunos, ok? 2 instituições de ensino por meio das normas regimentais também são destacadas como bases da gestão democrática. Nós temos lá, primeira, a Associação de Pais e Mestres, APM, e o Grêmio Estudantil, tendo a participação como eixo central. Mas ainda assim, em todas esses colegiados, há acentuada centralização na função do diretor. Não é? E olha que Heloísa Luque vai servir de referência para muitos governos no estado de São Paulo. Não é? Continua o diretor sendo o grande condutor da vida da escola. Ele deveria ser também, como líder, a gente pode dizer, democrático, ser a pessoa que pudesse fazer uma relação horizontalizada de ganhos para a escola. Tá? Porque as perdas elas são colocadas como objeto de discussão, elas podem ser colocadas como objeto de discussão. Quando a gente fala, por exemplo, da organização da Associação de Pais e Mestres, essa associação só é muitas vezes mobilizada quando se vai ter uma quermesse, se vai ter uma festinha, se vai ter algum tipo de arrecadação para a escola. Não é? Então, praticamente com uma unidade executora, com CNPJ próprio, né, que realmente de fato é. E o Grêmio? O Grêmio muitas vezes se perde entre o que se entende por autonomia. Ao invés de desenvolver as suas próprias pautas, as pautas são colocadas para o Grêmio, para a chapa que ganhou ali para compor o Grêmio, né, porque a escola tem que funcionar dessa forma ou daquela forma, por conta do olhar, às vezes, da direção e dos professores mais antigos da mesma. Né? Então, são coisas que podem emperrar todo o processo democrático e essa vivência também. Outro conjunto, né, outro momento e conjunto de documentação, o SARESP. A gente diz assim que
as formas de avaliações externas, as avaliações servem também para o controle, né? Então a gente diz assim que a empresa vai trabalhar pela eficácia, pela eficiência e pelo controle. O Estado de São Paulo realmente, sobre os scores, sobre a forma de fazer o acompanhamento do aprendizado do aluno, vai criar o SARESP como um índice importante para se verificar como que os alunos estariam aprendendo. SARESP significa Sistema de Avaliação do Rendimento da Educação do Estado de São Paulo. E a educação do Estado de São Paulo, desde a década de 90, ela se centra sobre a progressão continuada como base para o processo de ensino-aprendizagem diferenciado, em nível de aspectos técnicos, propriamente dito, a gente pode falar assim, tá? Eu só quero deixar claro para os alunos para os estudantes aí das licenciaturas que ainda não sabem sobre essa terminologia da progressão continuada, né? O governo do Estado de São Paulo, inspirado em muitos estudos, principalmente vindos da Europa e com bastante concentração lá da Espanha, vai olhar para os processos mundiais de aprendizagem, métodos de aprendizagens mundiais, vai dizer assim, ó, a gente precisa empregar uma determinação no Estado para que alcance o maior número possível de alunos, favorecendo sua aprendizagem, evitando as reprovações. Ok. A progressão continuada desenvolvida na Europa tinha como base realmente a aprendizagem dos alunos por meio de etapas, não é? Em que cada etapa era seriamente considerada, em que cada momento de aprendizagem do aluno era ressignificado com a família, com os professores. E nesse sentido, os resultados iam aparecendo ao longo do tempo. Aluno não era retido por conta do não domínio de um conteúdo ou outro domínio. Os conteúdos que o aluno não dominava eram trazidos à baila, eram trazidos ao foco à medida que o processo ia se dando, né? Então, nessa base funcional, São Paulo transporta ou transplanta a ideia da progressão continuada. A questão é que quando chega a ser implementada no estado de São Paulo, e a proposta vem de cima para baixo, a gente costuma dizer em políticas públicas, vem top-down, né? Fazendo com que a própria finalidade da progressão se perca e se confunde progressão continuada com aprovação automática, né? O aluno aprendeu, tudo bem. De repente até o professor dizia, né? Não, ele não aprendeu agora, aprende depois. Não havia um planejamento em si, nenhuma conversação com os professores por parte dos governos sobre o propósito de como isso ia se efetivar especificamente, considerando a realidade específica do nosso país. Mas como veio de cima para baixo, ela praticamente foi tida como aprovação automática. E estamos vivendo os produtos desta implementação, às vezes sem planejamento, sem previsão específicas, não é? Eu costumo dizer que a gente não pode colocar culpa do não sucesso dos alunos paulistas na progressão continuada, mas do uso que se fez da mesma, não é, com fins políticos, propriamente dito, né? Em vez do aluno aprender, ele é aprovado sem saber o que, em idade apropriada, deveria estar sabendo, né? E aí, nesse contexto todo, vem as atribuições do diretor na condução e supervisão das atividades fins dessa escola, que tem o SARESP também, com o seu grande desafio, né? Vamos trabalhar os alunos, eles devem estar preparados, para atingir bons scores no SARESP. E assim como o SARESP existiu, mais adiante a gente vai ver que o Brasil como um todo vai criar o IDEB a posteriori, né? E depois São Paulo cria um outro índice que é o IDESP, tá? Só deixando claro e retomando algum ponto, não sei se ficou tão claro ou se eu fui muito confuso na proposta, né? O SARESP ele entra com um sistema de avaliação. Eu estou me corrigindo um pouquinho, né?
e não do índice. O IDESP, ele é o índice de desenvolvimento previsto para serem desenvolvidos na Escola do Estado de São Paulo, tá bom? Aí a gente vai observar que dentro do rol do que se espera do aluno paulista, se colocou para o professor o regime de bonificação. Para aqueles professores que se diz assim, olha, que se diziam, vamos reconhecer esse professor porque tal e tal professor teve o maior número possível de alunos aprovados. Né? Tal e tal professor conseguiu reunir um grande montante de aprendizagem propriamente dito. Então, vem a bonificação, vem o bônus para os professores. Ora, então aprovar era bom negócio. Não necessariamente se o aluno tivesse aprendido. Né? Então, essa lógica contraditória de bonificação é a mesma empregada, por exemplo, quando se pensa naquela estrutura que a gente tinha falado há momentos atrás, na empresa. Bonificar aqueles que se dedicam mais, a meritocracia em si. Né? É algo que pode se perder e pode se mascarar também. Outro documento, a resolução da Secretaria Estadual número 70 de 2010 e o decreto número 57.141 de 2011 tratam dos perfis profissionais, competências e habilidades requeridas dos educadores e gestores da rede estadual paulista e da reorganização da Secretaria do Estado de São Paulo. E aí a gente vai ver que existe uma afinidade com a perspectiva de Guiomar Não de Mello também, e se aproxima um pouquinho do que prevê a Heloísa Luque. Né? Predomina o uso dos termos empresariais, cujo foco incide na hierarquia, sobremaneira na individualização das tarefas da organização do trabalho escolar na figura do diretor, agora tratado como gestor, como queria a Luque. E aí, a gente tem 5 dimensões da competência que esse profissional deveria desenvolver a partir de tais resoluções. Né? Primeiro, a gestão de resultados do processo educacional. Gestão da participação, gestão pedagógica, gestão de recursos humanos, gestão dos recursos físicos e financeiros. Ok, pergunta-se. E a gestão democrática? Infelizmente, ela fica muito como pressuposto de que deveria estar já sendo desenvolvida. Mas era o professor, era o diretor que deliberava sobre o que cada um deveria fazer em cada uma dessas dimensões de competências. Né? Portanto, dentro da própria escola, o entendimento sobre gestão democrática se perdera. A função do diretor de escola na concepção de diretores de escolas públicas estaduais paulistas de um município do interior. A partir da pesquisa efetuada e olhando para essas documentações todas, e agora? Como é que esse povo pensa a escola? Como é que esse povo pensa a gestão democrática? Os dados foram coletados de 4 escolas estaduais no interior, 2 localizadas em bairros periféricos e 2 localizadas em bairros centrais. Foram entrevistados 3 diretoras, 1 diretor com sua vice e 16 professores, 4 em cada escola. Portanto, né? A pergunta que era transversal na pesquisa era: como se configura a organização do trabalho na escola e a presença do diretor no espaço escolar? Sobre essa base da pesquisa, os resultados foram os seguintes. Todos os diretores destacaram a divisão de tarefas entre diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico. Né? A primeiro olhar se fala assim, puxa, então a coisa funciona, porque existe aí uma relação de conversação, né? Aí uma coisa é a divisão de tarefas, a outra coisa é base dialogal. Tá? Mas todos destacaram. Outro, concentração de responsabilidade na pessoa do diretor. Em última análise se dizia sempre, não, mas quem decide é o diretor. Né? Há na perspectiva dos autores uma contradição confundida com a gestão democrática efetiva, já que se fala sobre a gestão democrática num processo horizontalizado em que todos são consultados, né, de um lado, e de outro se fala assim que não, no final o diretor quem decide, só ele. Né?
A existência de conselhos de escola, de associação de pais e mestres, não é o suficiente para promover a gestão democrática. É uma justificativa que existe, né? Porque a falta de interesse por parte dos pais, muitas vezes. Por isso se justifica a escolha de funcionários e filhos de pais para compor colegiados como a APM, né? E estar presente em conselhos deliberativos, em conselhos conselho escolar, conselho de classe, conselho de série. Né? Então, os pais já são previamente definidos aqueles que são mais atuantes, a gente pode dizer, de uma maneira participacionista. Participacionista porque estão presentes para cumprir simplesmente o papel, a representatividade, não para atuar em colocando pontos de vista do seu grupo representado. Né? Por isso mesmo que a gestão democrática ainda não é, a gente pode dizer, não é algo já vivido, mesmo que previsto nas regras nacionais e estaduais também. Destaca-se a presença do diretor para zelar que a escola, como orquestra, dance conforme a música. Não é? Existe aí um certo olhar determinístico, na verdade, né? A escola está aí, né? Então ela dance conforme a música. Já que existe isso. Não é simplesmente dance conforme a música quando nós pensamos numa escola em que nós devemos participar para transformar socialmente. Tá? É importante que se tenha que não simplesmente dançarmos conforme as músicas que são tocadas, mas conforme o benefício que a gente pode gerar para os nossos alunos e para a nossa sociedade como um todo, sem que com isso nós utilizemos base partidária específica para tal atuação. Deixo bem claro essa relação, porque isso pode ser confundido, ok? E para grande parte dos professores, bom diretor é o líder que toma a frente, que tem um objetivo a cumprir e consegue. É o líder que toma a frente, quer dizer, é a autocracia. Eu decido, acabou, tá bom? E o resto deve concordar comigo. Então, isso para os professores mesmo. E por que os professores replicam tal informação? Justamente porque nós somos formados assim. Né? Então, nós precisamos de um processo de desconstrução sobre o olhar sobre a gestão. Quem é que tem que tomar a vida da escola em suas próprias mãos? É o coletivo. Por isso que a desconstrução é importante. Como líder democrático, para as professoras entrevistadas, bom diretor é aquele que ouve. O diretor deve desenvolver a democracia relativa. Dois professores destacam. Por que a democracia relativa, né? Se arguiu deles, né? Porque ela não pode ser plena, já que existem determinações que não estão nas mãos do próprio diretor, tá certo? O apontamento de que na escola existem outras lideranças, como os professores mais antigos, como aqueles que acabam sendo grupos informais de pressão, e assim vai. Tá? Então, esse conjunto todo de organização escolar mostra que a escola é um espaço de tensão, mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser conduzida de maneira como uma empresa é conduzida. Há que se levar em consideração de que a escola, como instituição diferenciada, deve contribuir para o crescimento de todos. E o crescimento de todos vai se dar com o tempo de maturação dos grupos que a escola vai convivendo diariamente, tá? E vai fazendo com que a sua própria finalidade seja colocada como objeto de discussão. Eu espero que esse início de pontuação sobre gestão democrática possa trazer para você algumas reflexões sobre como devemos tratar melhor as relações que existem entre a nossa atuação como professores e como diretores e a proposta de fazermos da nossa realidade escolar, uma realidade que impacte a vida das pessoas.
Se a gente conseguir fazer e ter tal meta como nosso grande objeto, eu acho que parte da nossa missão como educadores, já vai ter sido cumprida. Tenham uma excelente continuidade de atividades. Até mais, até a próxima aula.